Mais cedo eu fiz um vídeo sobre os bastidores da LFU Libra, de que quando houve a dissidência, né, dos clubes saíram da Libra para criar a LFU, que uma das principais estratégias desses clubes, principalmente que lideraram esse movimento, era tentar intensificar ainda mais essa dissidência, trazendo ainda os clubes que lá permaneceram para a LFU e, dessa maneira, isolando o Flamengo nas negociações. Bom, já disse aqui em outros vídeos, inclusive nesse último que eu fiz, que essa estratégia ela não se mostrou assertiva, só vê os resultados, né? O contrato fechado pela Libra e os contratos fechados até o momento pela LFU. Existe uma disparidade aí. Mas não é esse o foco do vídeo agora. O que eu quero dizer ainda, se tratando dos bastidores, que esse tipo de atitude evidencia que esses clubes da LFU, pelo menos os clubes que lideraram esse movimento, enxergam o Flamengo como o malvadão, o responsável por tudo que de ruim acontece no futebol brasileiro, quando, na verdade, é o contrário. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, quero aqui pedir sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante para o crescimento do canal. E deixar o like, porque aí o YouTube entende esse vídeo como relevante e distribui para um número maior de pessoas. Então, se você gostou do conteúdo e quer continuar recebendo conteúdos assim, dá aquela ajuda para o canal, deixa o joinha aí, deixa o like. E claro, se você tem alguma coisa aqui que você não gostou, ou até mesmo gostou bastante, quer comentar, deixe os seus comentários, gostando ou não do conteúdo, o importante é interagir. Então comente aqui e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, os bastidores da LFU, da Libra, enfim, isso evidencia que ainda existe um sentimento, uma visão para o Flamengo, que o Flamengo é o malvadão do futebol brasileiro em função dele monopolizar boa parte das receitas do futebol brasileiro. Só que a gente tem que ver por um outro prisma. Primeiro, por que o Flamengo tem mais receitas que os outros clubes? Em primeiro lugar, ele tem mais apelo comercial. Isso é um fato, gostem ou não. Ele gera mais audiência, ele gera mais engajamento, é um clube que consome mais e que dá mais visibilidade às empresas que pagam publicidade para o Flamengo. Então isso é um fato, mas não é só isso. O Flamengo ele também tem uma gestão administrativa financeira muito eficiente, uma gestão de mercado, embora seja um clube associativo, ele coloca lá profissionais de mercado para gerir o clube, para adaptar as melhores práticas de mercado ao dia a dia do clube. E isso vem resultando em performance fora de campo, me refiro, nos números, na administração, nos resultados financeiros, performance muito acima da média, que garante ao clube uma solidez financeira que é fundamental para você performar bem dentro de campo. Em contrapartida, os outros clubes que estão no futebol brasileiro, boa parte deles, você vê as notícias que são clubes que não pagam os seus credores, são clubes que não honram com seus compromissos, são clubes que contratam sem poder contratar e que não seguem regramento nenhum. A gente viu aí o caso do Corinthians, para citar um exemplo, existem outros de contratar jogadores enquanto está devendo outros clubes que contratou jogadores também. Um exemplo crasso é o do Mateuzinho, que está lá no Corinthians, até agora não foi pago, né? Mas existem outros exemplos, como o Raniel, que está no Corinthians e também não pagaram o Cuiabá, e nesse meio tempo você contrata jogadores caríssimos, como o Memphis Depay. Mas não é só o Corinthians que pratica isso. Outros clubes também, o próprio Vasco, que é uma SAF, o Fluminense, que não é SAF, enfim, independente de ser SAF ou não. O que eu quero dizer é que o Flamengo ele deveria ser visto como um exemplo de gestão financeira, de executivos, de profissionais alinhados às melhores práticas de mercado para modernizar a parte da execução, a parte da gestão.
Claro, outros clubes talvez não tenham o mesmo apelo comercial do Flamengo, não são todos os clubes que têm o tamanho da torcida que o Flamengo tem. Corinthians tem uma torcida muito grande também, os clubes de São Paulo estão ali na maior capital financeira do país, o Vasco é um clube também com torcida nacional, enfim, cada clube ele tem um ativo específico que pode ser trabalhado. E ao invés de olhar para o Flamengo, que explora bem os ativos que ele tem, e o principal ativo que o Flamengo tem é a força da sua torcida, é o engajamento da sua torcida. Eu costumo dizer que a SAF do Flamengo é a torcida do Flamengo. Então, ao invés de você olhar para esse exemplo, que é um exemplo vencedor, um exemplo de sucesso, e tentar modelar o futebol brasileiro nesse sentido de ter clubes bem geridos, explorando seus ativos mais fortes, né? Como eu falei, o Flamengo é o engajamento da sua torcida, mas outros clubes têm ativos também importantes, como eu citei aqui, São Paulo e Palmeiras, são torcidas nacionais também, não do tamanho do Flamengo, mas se aproveitam do fato de estar numa capital importante, a capital mais importante do ponto de vista financeiro do país, né? O Corinthians também, que é uma torcida, a segunda torcida do país, mas é uma torcida mais regionalizada ali no sudeste do país, também se aproveita de estar numa região do ponto de vista econômico importante. Enfim, cada um tem ali as suas oportunidades e as suas fortalezas. Agora, se você não tiver uma gestão competente, uma gestão alinhada às práticas de mercado mais atuais, você não vai conseguir explorar todo o potencial dos seus ativos, todo o potencial que seus clubes têm. Então, me incomoda, me chama atenção você tem do lado dirigentes que inclusive são exemplos de gestão no ponto de vista administrativo financeiro, que é o Petralha, o Marcelo Paes, Atlético Paranaense e Fortaleza, mas mirarem o Flamengo justamente como o malvadão do futebol brasileiro, quando o Flamengo ele obedece a todas as regras, honra seus compromissos, não contrata sem pagar, não dá calote em ninguém, né? Ele só gasta aquilo que ele arrecada, né? Ou dentro do seu orçamento de arrecadação. Então deveria ser o exemplo a ser seguido, mas esse olhar equivocado, o que acontece? Acaba não criando uma padronização, um caminho para o futebol brasileiro. Vale ressaltar que não são todos os clubes que assim agem. O São Paulo, por exemplo, está sendo visto como o anti-Corinthians e o Flamengo do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele está justamente adotando as mesmas medidas que o Flamengo adotou no passado, de ser, não é questão de ter austeridade, mas é de ter um plano para honrar seus compromissos. As pessoas criticam muito a questão da austeridade. A austeridade nada mais é de que você gerou um compromisso, você tem que honrar com esse compromisso, pagar seus credores. O São Paulo anunciou um fundo, né, para captar recursos a juros mais baixos, para pagar seus credores, equacionar sua dívida, alongar sua dívida e bancar seus credores e colocar as suas contas ali no eixo, né, a sua saúde financeira no eixo. E está anunciando ao mercado que vai precisar de 2, 3 anos para equilibrar as contas, para voltar a ser um clube que vai investir pesado no mercado. Exatamente, claro, de maneiras diferentes, mas o princípio o mesmo que o Flamengo utilizou quando colocou a casa em ordem. Isso sim é seguir o modelo, e esse deveria ser o modelo adotado. Agora, o fato do Flamengo explorar, tirar proveito dos seus principais ativos, e como eu disse, o principal ativo do Flamengo é o engajamento da sua torcida, daí que ele gera receita. Eu acho que esse é um caminho equivocado, é um olhar equivocado. E esse olhar equivocado aponta uma direção equivocada para o futebol brasileiro. Então, enquanto os clubes aí da LFU e esses dirigentes que eu citei olham para o Flamengo como malvadão, como o malvadão do pedaço, você vê essas distorções, verdadeiras aberrações que a gente vê no futebol brasileiro, e para isso daí está tudo bem. O problema é você gerar riqueza através dos seus próprios méritos, através das suas próprias virtudes e dos seus ativos que você mesmo gera. Esse é o problema. Então, quem vai por um outro caminho, que é não honrar seus compromissos, não pagar credores, dar calote e tudo isso, isso aí tá ok. E cadê também a coerência da LFU ou do Atlético Paranaense, do Fortaleza, que lideraram esse movimento de dissidência para a LFU? Cadê essa coerência de falar que o Flamengo sempre é privilegiado? Puxaram o Corinthians dando privilégios
até maiores do que o Flamengo tinha, né? Então isso não chega a ser racional de forma alguma. Parece que é mirar o Flamengo não por uma questão racional, mas talvez por uma questão de, não sei dizer, mas de rivalidade mesmo, de olhar para aquele clube, ou de inveja, um sentimento nesse sentido, de olhar para aquele clube que é o modelo a ser seguido e simplesmente inverter a ordem das coisas. Bom, mas eu quero saber a sua opinião a respeito, então deixe aqui seus comentários, são muito importantes, e por favor, como eu já havia dito no início, deixe o seu joinha aqui, deixe o seu like, que é muito, mas muito importante mesmo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.